Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos permanecer juntos, conectados nesse propósito, meu caro ouvinte, estabelecendo sempre as diretrizes do Evangelho de Jesus em nossas vidas, como um instrumento valoroso para as adversidades, para a educação do espírito, para o amadurecimento espiritual das nossas existências. E para isso, meu caro ouvinte, vamos contar com Pedro de Camargo em sua obra Nas Pegadas do Mestre, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo A Força Positiva. É uma passagem do Evangelho de Jesus, anotada por Mateus, capítulo 8, versículos 3 e 4. Aproximou-se de Jesus um leproso, prostrou-se e disse-lhe: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, retrucou: Quero, fica limpo. No mesmo instante, o leproso ficou são. Então nós sabemos, meu caro ouvinte, que todas as doenças de pele, na época de Jesus, eram consideradas por lepra. E na medida em que a medicina foi descobrindo, a ciência foi descobrindo as enfermidades originárias do corpo manifestando-se na pele, então, onde tudo era generalizado por lepra, passou a ser designado por outras enfermidades. Então, uma delas é a hanseníase, que pode ter sido uma dessas causas de enfermidade, em que o enfermo pede a Jesus que o cure. E Jesus diz que quer curá-lo. E impondo-lhe as mãos, então o curou. E Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo: Nós nos achamos sob a influência de duas forças antagônicas entre si, a positiva e a negativa. Consoante a ação desta ou daquela, sentimos-nos grandes ou pequenos, capazes ou inertes, varonis ou pusilânimes. Pusilânimes, meu caro ouvinte, quer dizer fraco. A primeira é força construtora, edifica sempre. A segunda é demolidora, destrói fatalmente. Uma gera otimismo, outra engendra pessimismo. Esta nega, aquela afirma. A força positiva consagra, originando ondas simpáticas. A negativa dispersa, dando origem a ondas antipáticas. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, capítulo 1 da Lei Divina ou Natural, o bem e o mal. É a questão 629 que Allan Kardec fez à espiritualidade superior. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo o que lhe é contrário.
Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então aqui está a explicação que Pedro Camargo está dando, trazendo força positiva e força negativa como sendo resultantes da prática do bem ou da do mal. Tudo que está conforme a lei de Deus é força positiva. Tudo que está contrário à lei de Deus é força negativa. E tudo isso parte de nós mesmos, dos pensamentos equivocados que nos permitimos alimentar, das palavras que pronunciamos de forma invigilante, das escolhas que fazemos, se resultam em condições favoráveis de saúde, equilíbrio e plenitude e aquisição de paz, ou de constrangimento, de condições de irritabilidade, de raiva, até as raias do ódio, e todos aqueles que se pronunciam afastados de Deus, causando mal para si mesmo, representam as forças negativas. Questão 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, essa distinção entre o bem e o mal, entre a força positiva e a negativa, ela cabe a cada um de nós, desde que queiramos crer, desde que busquemos saber. E com o uso da inteligência, a experiência e as consequências e sob observação da origem das escolhas que realizamos, nós aprendemos a fazer a distinção um do outro. Questão 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal? Uma pergunta excelente de Allan Kardec, como todas. Ele, como sendo um professor, um grande pedagogo, o bom senso reencarnado, ele faz perguntas cada vez mais abrangentes, mais profundas, porque nós podemos dizer que estamos fazendo o bem e talvez estejamos fazendo o mal sem saber. Como fazer essa realidade surgir de forma prática? É a pergunta dele. E os Espíritos respondem: Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Ou seja, Jesus ensina: faça ao outro o que você gostaria que te fizessem. E assim nós vamos saber do que gostamos, o que é realmente bom para nós, não pode ser mal para o outro. E o que é mal para nós e realizamos para o outro também será mal para o outro. Eis a maneira prática dessa distinção. E Allan Kardec continua: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Ou seja, Allan Kardec está perguntando se é pelas consequências da observação das nossas escolhas que nós fazemos a distinção do bem e do mal, sabendo o que é bom para nós também será bom para o outro, e o que é mal para nós também será para o outro. Isso vai ser inaplicável para consigo mesmo no procedimento pessoal. Então, encontrando na lei natural essa regra, pode proceder de uma forma que seja um guia seguro? E os espíritos didaticamente esclarecem: quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite,
é punido pelo próprio sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. E Pedro de Camargo continua: a corrente positiva é absoluta, tem a sua origem na fonte eterna da vida, Deus. Sua antagonista é relativa, incerta, dúbia, ora perdendo, ora ganhando intensidade, dimana do homem, de seus defeitos, fraquezas e paixões. Então é assim, meu caro ouvinte, o mal não é criação de Deus, é próprio do homem, com o mau uso do seu livre-arbítrio. Está por isso destinada a ser em dado tempo aniquilada, visto como age de encontro à harmonia do universo. Perdura enquanto o homem ignora seus perigos. Sua natureza e os meios de alijar de sua mente de seu coração. Logo, porém, que lhe seja dado discernir entre a influência dissolvente de uma e a influência benfazeja de outra, ele deixará de produzir e alimentar a força inimiga, para sorver a largos haustos a energia criadora que tudo vivifica. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Ainda do Livro dos Espíritos, em sua primeira parte agora, também capítulo 1, intitulado Dos Espíritos, Allan Kardec fez a pergunta número 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Ou seja, é necessário experimentar o mal para saber o que é bem? E os espíritos respondem: pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Ou seja, quando nós não sabemos, nós realizamos por experiência própria a observação das escolhas que fizemos, e por não saber é ignorância, que é diferente de calcular o erro, e aí seria fieira do mal. E por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanto aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Então, meu caro ouvinte, é pelo uso do livre-arbítrio que nós vamos ter a experiência e a possibilidade de fazer a distinção entre a lei natural, entre as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência e aquelas que nós criamos como sendo as próprias leis da nossa rebeldia, da nossa ignorância, do mau uso do livre-arbítrio. Vamos continuar estudando a força positiva já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando a obra de Pedro de Camargo, Nas Pegadas do Mestre, a editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando a força positiva e estamos compreendendo que a força positiva é o bem, é tudo que dimana do cumprimento das leis naturais, que são as leis de Deus, que estão escritas na nossa consciência. E o mal é a força negativa, tudo que o homem cria pelo mau uso do seu livre-arbítrio, pelos seus excessos. E Pedro de Camargo vai continuar elucidando. Em rigorosa análise, podemos dizer que essas duas forças guardam entre si aquela mesma relação que se verifica entre a luz e as trevas,
Então veja o desdobramento da perspectiva do bem e do mal, o bem como força positiva, o mal como força negativa, o bem sendo luz e o mal sendo as trevas. Estas não são outra coisa senão a ausência daquela. Então as trevas são a ausência da luz. Não há realidade nas trevas, como também não há na corrente negativa. Contudo, as consequências da falta de luz, como os efeitos da ausência de força positiva, ocasionam males tremendos. Então as trevas, ela é fruto da ignorância, do erro, do mal praticado pelo homem. A ausência de luz. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Consultando o Evangelho de Jesus segundo Lucas, em seu capítulo 6, o versículo 45 nos diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está também em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então a produção das forças tem a mesma origem, o coração, a intimidade, a alma, a essência natural de cada um de nós, os nossos interesses, onde focamos o uso da nossa vontade, de acordo com a produção, e onde focamos pelo interesse realizado, vamos estabelecer o bem ou o mal. Então a origem é a mesma, criando o mal por ignorância ou se permitindo ao bem nesse fluxo natural da luz divina. E Pedro de Camargo continua: ninguém triunfará na vida senão pela força positiva. Nos planos superiores, ela domina o ambiente. Nos inferiores, é escassa e fugidia, como o clarão dos relâmpagos. Jesus enchia-se de contentamento quando ela se lhe deparava na terra. Comprazia-se em acentuar que só através da força positiva lhe era dado exercer sua missão de amor. O leproso, de que nos fala a passagem acima transcrita, agiu mediante o influxo da força positiva, de que se achava possuído. Seu pedido foi expresso em linguagem categórica e firme: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. A resposta foi articulada no mesmo tom: quero, fica limpo. A voz do céu, pela boca do seu legítimo intérprete, não podia vibrar em outro diapasão. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, subtítulo A Fé Religiosa, condição da fé inabalável. Sim, meu caro ouvinte, porque esta foi a condição estabelecida pelo leproso. Ele tinha fé para ser curado. E Kardec vai explicar no item 7. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, ou seja, não se constrange, não se regula, não se faz violência como regra para que o outro a aceite. Isso é uma conquista própria, de onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire, e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários, ou seja, os mais descrentes. Falamos das verdades espirituais básicas, e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir-lhe ao encontro, e se buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem: nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos.
apenas de lábios o dizem, e não do íntimo, porquanto ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, há descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Sim, meu caro ouvinte, a reforma íntima dá muito trabalho, e desejar mudar de hábitos é um ato realmente de consciência e coragem. Da parte da maioria há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Eis a fé raciocinada, que por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura não crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E Pedro de Camargo vai concluir dizendo: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, seja feito segundo tua fé. E outros dizeres semelhantes têm sua explicação no poder dessa energia, na ação inconfundível da força positiva através da qual Jesus Cristo operou os prodígios que maravilharam o mundo. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, meu caro ouvinte, em espírito, em essência. Nos deu as suas leis e as escreveu em nossas consciências. Pelo sentimento consultamos o coração, pela razão a consciência. Numa equação perfeita fazemos escolhas adequadas dentro dessas leis e desenvolvemos o bem, fazendo ao outro o que gostaríamos que eles nos fizessem. E assim não teremos como errar. Faremos a distinção entre o bem e o mal, sempre nos regulando pelas consequências do uso do livre-arbítrio em relação ao que fazemos aos outros. E para nos enxergar melhor, vamos também estabelecer para conosco
a sinceridade, a humildade e as necessidades que temos como aprendizes para crescer nessa distinção. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e nos ajude a fazer a distinção entre a força positiva, que é o bem, e a força negativa, que é o mal. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.